Ok, todos estão conseguindo enxergar? Sim? Sim, não? Sim, beleza. Então vamos lá. Hoje a gente vai começar a se aprofundar em outro tipo de tratamento. A gente viu um pouco sobre tipos de tratamento térmico, se aprofundou em um tipo específico que era o de têmpera. Agora a gente vai acabar trabalhando num outro tipo de tratamento que é termoquímico, mas ele também é chamado de tratamento de superfície. A gente vai entender por que ele é tratamento de superfície. Tá gravando, Larissa? Tá, para quem não pegou a conversa, eu acabei não mandando os vídeos para você das últimas parciais. Como vocês sentiram muita falta dos meus vídeos, eu vou estar disponibilizando até amanhã todos os vídeos. Mesmo se não tiver edição, eu vou mandar para vocês, tá bom? Então tá, começando com aquele nosso glossário que a gente tinha começado a trabalhar, a gente vai acabar trabalhando com alguns critérios como cementação, nitratação, nitrocarbonatação, cianetação, boretação, silicação e cromação. Em inglês a gente consegue os equivalentes desses termos, então a gente acaba tendo muito mais material e curvas relacionados a esses tipos de processo. Então, cementação vira carburizing, já a nitratação vira nitriding, nitrocarbonatação, carbonitriding, cianetação, cianidin, boretação, boriding, silicação, siliconizing e cromação, chromizing. Ok? Então esse daí só para vocês procurarem, eu disponibilizei para vocês aquele livro de tratamento térmico. Então esses termos acabam ajudando vocês a conseguir achar quais são os tipos de tratamento térmico. Tá? Boa noite, Alisson. Então, quais são os principais tratamentos que a gente chama de termoquímicos ou de superfície? Então, cementação, nitratação, cianetação, carbonatação, nitrocarbonatação, boretação e tratamentos termorreativos. O que muda de cada um deles? A cementação é fundamentada em difusão de carbono na superfície. Nitratação, você vai depositar ou difundir, vai inserir mais nitrogênio na superfície. Já na cianetação, você vai colocar cianocarbonetos. Tá? Então, CN você vai colocar na superfície. Carbonitratação e nitrocarbonatação é o mesmo termo. O que muda? A concentração que tem de carbono e de nitrogênio. Então, carbonitratação tem mais carbono do que nitrogênio. Nitrocarbonatação tem mais nitrogênio do que carbono. Boretação você vai, por difusão, colocar boro. E termorreativo você vai acabar colocando outros tipos de carbonetos que são reativos. Aí tem uma quantidade grande, que pode ser molibdênio, tungstênio, cromo, tântalo, nióbio. Né? Então, o que muda de cada um deles? Né? Então, a gente consegue ver ali em questão de dureza versus processo de difusão, que são esses processos termoquímicos. A cementação, ele aumenta a resistência
de dureza, mas é um dos mais baixos entre os tratamentos termoquímicos. Daí a nitritação já consegue um valor um pouco maior, cromação um pouco maior. Vantagem da cromação é a resistência química que você consegue colocar no material. Daí tem outros, como se você colocar bromo, né, boro, ou carbonato de titânio. Daí ele já dá um pico muito maior. Tá? Normalmente, para ferramentas, a gente acaba colocando esse tipo de tratamento para conseguir uma dureza alta. Por exemplo, se você considerar um bit de corte, ele geralmente ou vai ter um recobrimento ou uma vidia, ou um recobrimento de diamante, ou ele vai ter um tratamento de carbonato de titânio. Mas nesses casos, o que tem em comum em todos eles? Por que ele é chamado de termoquímico? Na verdade, ele poderia ser chamado única e exclusivamente de processo de difusão. Então, relembrando lá de ciência dos materiais, o que é difusão? Difusão é só o transporte da matéria através da matéria. Ou seja, se você encostar dois metais um no outro, depois de um tempo, a tendência é que um átomo de um migre para o outro até ficar homogêneo. Mas por que a gente chama que esse processo é termoquímico? Ele é termoquímico porque esse movimento de átomos de um lugar para o outro é facilitado por causa de energia, que a gente chama de energia de ativação. Tá? Por onde que esses átomos andam? Eles andam pela superfície, através do contorno de grão. Então, quanto mais contorno de grão tiver, mais fácil é essa difusão. Através do volume do grão, dentro do grão. Tá? Então, quanto maior for a quantidade de imperfeições cristalinas, mais fácil o transporte de matéria. Tá? Então, a gente pode ter dois casos, que são os dois casos de difusão, que é intersticial, e um outro que é substitucional, que ele vai substituir um átomo por outro. São os dois tipos básicos que a gente vai ter. Ok? Isso daí só para relembrar, porque todo o mecanismo, né, de tratamento térmico tem a ver com essa difusão. Tá? Em todos eles. Então, nesses processos, a gente pode separar em alguns casos. Primeiro, a dureza vai ter a ver com a profundidade que eu consigo fazer esse processo de difusão. Uma difusão muito pesada, que pode ser até total, você consegue através de cementação, nitritação e carbonitratação ou nitrocarbonetação. Tá? Onde a cementação, a gente ainda pode subdividir eles conforme o método que você vai gerar esse átomo que vai migrar para dentro da peça. Então você pode ir através de sólido ou caixa, que a gente chama, através de gás, líquido ou a vácuo. Já a nitritação você pode a gás, banhos de sal, íon e plasma. A carbonitratação daí você vai misturar um pouco de cada um deles. Geralmente você consegue ambos os dois no mesmo tipo de processo através de gás ou líquido, que daí são as formas mais fáceis de você fazer uma carbonitratação. Tá? Já outros processos que têm uma espessura de penetração menor, daí entra cianetação, carbonitratação ferrítica, cromação, silicação, bromação e assim por diante. E o que muda nessa penetração? A gente sempre vai ter duas situações. Primeira,
a profundidade depende de um coeficiente, que daí depende da concentração de átomos que você tem, e o tempo. Então, a gente sempre vai trabalhar com uma equação que depende da profundidade de penetração, vai depender de uma constante e o tempo, sempre. Tá? Tá bom, começando com a cementação. A cementação a gente viu que tem a ver com carbono. A gente também pode chamar de carbonatação, né? Que é de carbono, que daí a gente consegue se lembrar que é carbonatação, que vem de carbono. Então, para resumir bastante para a gente vai estar depositando, né, ou introduzindo, colocando através de processos de difusão, carbono através da superfície. Você simplesmente colocando carbono na superfície de um aço vai mudar a resistência? Não, né? O que você precisa fazer? Depois que você já saturou de carbono, tem muito carbono, você precisa fazer uma têmpera para transformar a austenita em martensita. E daí aumentar a dureza. Tá? Ou você também pode fazer uma têmpera para que o material tenha um tipo de ferrita, de perlita ou de bainita com uma quantidade de cementita maior, que ele fica mais duro. Lembrando que cementita é um tipo de cerâmico. Tá? Então, o cerâmico, conhecido por ser duro, e materiais metálicos são conhecidos por serem maleáveis. Tá? Então, a gente já tinha visto lá tipo de cementação. Só relembrando, então, a gente tem sólido ou em caixa, tá? Que tem um resfriamento lento e a gente trabalha com carbono sólido, por isso que é chamado de sólido. Líquido, através de banhos de sais, que ele é relativamente mais rápido de se trabalhar. Gasoso, que daí a gente força alguns tipos de gases, como o metano. E a vácuo, que é uma variante do gasoso. Tá? A única diferença é que no vácuo você tira o oxigênio da história. No gasoso você tem um ambiente controlado também, mas você não inibe o oxigênio. Você vai ter oxigênio também ali. Tá? E como que fica, por exemplo, uma peça? Aqui a gente tem um exemplo de uma engrenagem que foi feito cementação. Se vocês notarem, a parte bem escura tem uma concentração muito grande de carbono, que daí virou martensita. Então, a ideia da carbonatação ou de cementação é depositar esse carbono e depois o tratamento térmico é essa região com uma quantidade maior de carbono acaba ficando mais duro. Tá? A gente tinha visto no tratamento de têmpera que para aços carbono a gente consegue começar a fazer têmpera a partir de 0,3% de carbono. Abaixo disso, então, aços de baixíssima liga, que são super fáceis de usinar, você não consegue fazer a têmpera. É porque não tem muito carbono para gerar martensita. Tá? Mas para esses aços, aí a gente tem uma vantagem. A gente consegue fazer a cementação, depositando somente na superfície esse carbono e fazendo a têmpera nele. Então ele vai ficar duro na superfície, vai ficar mole no interior, no núcleo. Tá? Então, antes e depois da cementação, quando que eu tenho que optar no meu passo a passo de fabricação de peça?
Antes da sementação, eu normalmente uso uma normalização para deixar os grãos com o mesmo tamanho, aumentar o espaçamento entre os grãos. Com isso, facilita a minha usinagem, a peça fica mais mole. Tá? Então, normalização, que é para você conseguir usinar, é anterior à cimentação. Depois da cimentação, você colocou o carbono na superfície. Depois, para deixar duro, você tem que fazer a têmpera. E a têmpera, o objetivo dela é o aumento da dureza, transformando aí a austenita com uma quantidade de carbono, transformando em bainita, perlita e martensita, principalmente martensita, que é o objetivo principal para dureza. Tá? Para definição de camada sementada, né? Então a gente acaba medindo qual que é a concentração de carbono antes e depois do tratamento. Então, essa é uma forma de se medir quanto que teve de profundidade de camada. Fazendo corte, você consegue também identificar o tipo de estrutura cristalina. Tá? Então a gente consegue fazer uma correlação, como a gente tinha visto, entre o tempo e a quantidade de carbono que foi depositada. Então a gente também consegue através de temperatura e a quantidade de carbono depositado. Então eu sempre vou ter uma tríade de tempo de exposição, tempo de ativação, temperatura de ativação e concentração de carbono. Então, com essa tríade, você consegue tirar curvas para a cimentação. Tá? A gente também pode trabalhar com um outro tipo de agente carbonetante, que na verdade ele só facilita, é como se fosse abrir os poros da peça, né? Então ele acaba atacando o contorno de grão da superfície e permitindo que o carbono entre nessas imperfeições que são o contorno de grão. Tá bom? Então da nossa tríade, a gente pode colocar ainda mais a quantidade de tempo que a gente colocou o agente carbonetante. Ele vai afetar a inércia química. Se você tiver esse agente carbonetante, ele vai acelerar o processo e vai permitir que a penetração de carbono seja maior na peça. Ok? Então, qual que é o caso mais comum que a gente tem em relação a tempo, profundidade e temperatura, que é a nossa tríade de tratamento de cimentação? O tipo de diagrama mais comum que a gente tem é curva de profundidade por tempo, em horas e temperatura. Tá? Então, por exemplo, eu quero que a minha profundidade de penetração num eixo seja de 1 milímetro. Então, se você elevar a temperatura até 850 graus, você vai lá para conseguir 1 milímetro de penetração, vai precisar de 10 horas, que é o tempo necessário para fazer penetração. Essas curvas são Esse exemplo de curva, na verdade, é um exemplo de curva para cimentação sólida ou em caixa. Em gás, você consegue controlar a concentração de carbono de uma forma diferente. Então, as curvas são diferentes para cada um desses processos. Ok? Mas, quimicamente, né? Pegando uma cimentação 101, o que acontece? Né? Quando você tem o gás carbônico, né? Tem o gás carbônico mais o ferro, você acaba gerando cementita com gás carboxílico. Tá? E com metano, o metano mais o ferro também vai gerar cementita. Vai gerar cementita e hidrogênio.
Então, o princípio básico para a gente é sempre gerar gás carbônico ou gerar metano, que são as duas estratégias mais básicas que a gente tem como cementação. Tá, mas como que eu gero gás carbônico? Então a gente vai começar ali pela cementação em caixa. Na cementação em caixa, a gente tem um passo a passo onde a gente coloca carvão. Então a nossa fonte de gás carbônico vai ser o carvão. Então o primeiro passo a gente preenche com carvão, coloca a peça. Depois acaba de preencher a caixa inteira com carvão e fecha. Por que a gente fecha? Para impedir que tenha maior entrada de oxigênio. Tá? Porque se entrar oxigênio quando você eleva a temperatura, acaba ocorrendo a oxidação da peça. Tá? Então não é bom, é melhor impedir. Depois que você joga no forno, esse carvão acaba gerando gás carbônico. E depois de um tempo você acaba tendo a peça com a penetração de carbono no final. Tá? Qual que é o passo a passo que a gente tem de cementação? Então a gente começa com uma temperatura amena, fazendo com uma quantidade de horas, se vocês relembrarem ali, quantidade de horas é grande, né? Então para profundidades de 1, quanto menor for a temperatura, pode chegar a 16 horas. Tá? Então você começa com cementação, espera resfriar, depois você faz a têmpera e por último faz o revenimento, né? Que é um alívio um alívio das tensões internas causadas pela têmpera e também ele acaba gerando a reacomodação dos cristais. Então, o tipo de processo que a gente costuma utilizar para cementação é isso. Faço a cementação, depois têmpera, depois revenimento. Ok? Então, vendo ali o que a gente tinha visto é carvão mais o oxigênio, quando ele está queimando, ele gera carboxílico. Carboxílico mais o carvão, ele em alta temperatura gera carbônico. Ah, tá. Daí o carbônico com ferro gera carboxílico mais cementita. Ah, legal. Tá? O que a gente pode usar além disso? A gente pode usar algumas substâncias ativadoras, que são as nossas aceleradoras. Então a gente pode usar bário, por exemplo. Então o bário mais o carvão vai acabar gerando o carboxílico direto. Então eu não tenho duas etapas para gerar o carbônico. Então o bário, né, carbonato de bário, ele faz isso de uma forma acelerada. Então a gente consegue gerar com o objetivo principal, gerar essa sementita. Ok? Então essas substâncias carbonáceas são sólidas. É por isso que o nome dele é sólido ou encaixa. Então a gente pode misturar outros elementos carburizantes, como carvão, madeira, aglomerado, óleo, qualquer coisa que gere gás carbônico é uma fonte interessante. Então, no geral, você pode começar com carboxílico mais carvão, que vai gerar o carbônico, tá? E a substância ativadora a gente pode trabalhar com até 50%, né?
com carbonato de bário, por exemplo, que a gente tinha colocado ali, que ele acelera o processo. Então, em vez de ser em 2 etapas a geração de gás carbônico, com o carbonato de bário, a gente tem só em uma etapa. Tá? Qual que é a vantagem e desvantagem que a gente tem em cimentação em caixa? Tá? Vamos começar com a desvantagem. Desvantagem é que ele é lento. Tá? Outra desvantagem é que o desempacotamento é difícil. Como a gente fez a caixa, então abrir a caixa e conseguir tirar ele dá um certo trabalho. Tá? E dos tipos de cimentação é a mais lenta que tem. Mas, por outro lado, ela é a mais barata que tem a maior quantidade de variedade de forno possível. As temperaturas são baixas, entre 815 e 955. Profundidade é grande, indo até 7 milímetros usuais. Né? E o material da caixa também é muito barato, a gente consegue fabricar fácil. Né? Então a gente consegue trabalhar fazendo uma caixa ou de inox, ou de aço carbono revestido de alumínio, ou até mesmo de cerâmico. Então, se você pegar um cadinho e fizer uma tampa para o cadinho, você já conseguiu fazer uma caixa. Então, o tipo de processo é muito barato comparado com outros equipamentos. Tá? É claro que se você vai ter uma produtividade maior, outros equipamentos acabam ganhando porque você ganha velocidade, agilidade, maior controle. Tá? Então, uma desvantagem que a gente tem nesse processo é que a gente não tem uma precisão muito grande na profundidade de cimentação. Ele é um ponto negativo também desse método de cimentação. Ok? Então o que a gente precisa é um forno. Um forno que chegue até 1100 graus é mais do que suficiente. A gente consegue ver forninho industrial dessa magnitude por R$ 1.500 mais ou menos. Então, como equipamento industrial é barato. Tá? Já um forno a vácuo ele vai a bandeirada mínima 60 mil. Então a gente tem uma discrepância de equipamento ou de investimento que você vai ter muito grande. Então, para você conseguir justificar não usar esse processo e ir para outro, você vai ter que ter um volume de produção muito grande. Tá? Cimentação gasosa. Na cimentação gasosa, como a gente tinha comentado, a gente força uma quantidade de gás. A gente tinha duas opções. Uma opção era através de sólido gerando gás carbônico. Outra opção é através de metano. Tá? A cimentação gasosa tem uma vantagem, ela é mais limpa de todas. Imagine que no de caixa você está com carvão, e daí quando você tira a peça, ela está toda suja de carvão, faz uma sujeira, faz pó, faz fumaça, então ela é suja. Mas a cimentação gasosa ela é limpa, tá? Porque o tipo de processo que você vai ter, você vai forçar um gás num ambiente. Depois que você tira o gás, não tem mais nada. Tá? Claro, ele é um processo bem mais complicado, porque você precisa de um forno que você precisa controlar, né, de uma forma adequada, controlar o ambiente. Com isso, você vai precisar trabalhar com um requisito de segurança maior, você vai ter um controle maior e uma complexidade de operação técnica também maior. Imagine, se você está trabalhando com temperatura e metano, sendo que metano é explosivo, então você precisa tomar mais cuidado para não forçar com que
que o metano entre em um ponto de explosão, né? Ok? A profundidade de camada em cementação gasosa normalmente gira entre 0,5 e 2 milímetros. Tá? Então, é o mais comum e usual. Mas ele também é rápido. Então, ele facilita que a gente faça processos contínuos. Você consegue fazer um forno, onde a peça vai passando, ele já vai fazendo o tratamento e na sequência ele já sai e faz a têmpera e o revenimento. Tudo de forma contínua. Então uma vantagem competitiva muito boa como ponto de vista de produtividade. Tá? A gente também tem como pré-requisito o tempo e a temperatura para definir qual que é a profundidade de difusão. Né? Em todos os tipos de processo a gente sempre vai acabar caindo nisso. E a gente também tem que fazer a têmpera direta. Tá? Porque o processo já permite que a gente já faça tudo automático, numa esteira contínua. Tá? Como que funciona? O mais comum gasoso. Tá? A gente viu que tem outros carbonetos que também podem ser utilizados. Mas se a gente usar metano, normalmente a gente pode usar de 80% a 90% de metano. Então, o metano mais a ferrita, a gente tinha visto lá no começo o quê? Só relembrando. O metano mais a ferrita vai gerar hidrogênio mais cementita. Simples assim. Tá? Então, é o caso mais simples para a gente. Da mesma forma, a gente também consegue gerar em 2 passos, a gente consegue gerar usando etano, que é o gás natural. Tá? Com o etano, em uma quantidade menor, o etano com o calor vai gerar um metano. Com o metano, você consegue gerar mais a ferrita, a cementita. Tá? No propano, você vai ainda ter quebras por causa da temperatura. Então, com o propano, você gera o etano, com o etano, você gera o metano. E quem vai reagir com a ferrita é o metano. Ok? Então, a gente pode saber assim, o gás veicular, ele dilui o gás cementante para não diminuir a temperatura dos reagentes. O que isso quer dizer? Tá? Então, se a gente tiver uma concentração maior de metano, daí a gente vai ter uma reação direta. Quanto maior for a quantidade dos outros gases, o tempo vai diminuir. Tá? Como forma geral para a gente, se a gente considerar a regra de 90% de metano, a gente consegue ver que a espessura cementada, né, gira em torno de 660 exponencial de menos 8.287 dividido pela temperatura que você está elevando vezes a raiz quadrada do tempo em horas. Então a gente consegue prever bem uma daquelas curvas, isso considerando 90% de metano. Para outras curvas, a gente tem outros tipos de coeficientes. Os 660 e o 8.000 vão acabar se alterando. Tá? Então aqui a gente consegue ver que, ao contrário do outro forno que a gente tinha na cimentação em caixa, a cimentação gasosa é o mais complicado, é uma máquina maior, mas ele tem atmosfera controlada. Tá? E se você notar, essa linha inteira é do forno. Então, por um lado você tem a esteira, entra no forno,
tenha a exposição na temperatura e ao gás, e no outro lado já faz a têmpera e sai a peça. Ok? Já na cimentação líquida, a gente tem um caso um pouquinho diferente. Tá? A gente vai fazer um banho de sais. Né? Então, é um tipo de salmoura líquida que a gente vai imergir a nossa peça. E através desse banho de sais, esses sais vão acabar gerando o monóxido, o gás carboxílico, ou vão conseguir reagir diretamente com a ferrita. Tá? O mais comum que a gente tem é um nitrato de carbono e sódio. Né? Com isso, você consegue o quê? Diretamente, você consegue gás carbônico. Tá? Com gás carbônico, ferrita, você tem cementita. Ok? Então, aqui a gente sempre vai trabalhar em duas etapas também, que nem a gente tinha no caso do propano. A profundidade de camada para cimentação em banho normalmente gira em torno de 0,13, 0,25. É uma camada bem mais fina. Então, e para banho para espessuras maiores, a gente precisa elevar a temperatura em um nível muito mais elevado. Então, ali a gente fala assim, banho de baixa temperatura está em torno de 800 a 900. Banho de alta temperatura está acima de 110. Tá? Então, entre 110, 1000 e 1010, não 1010, 1100 e 1200. Tá? Então, esse caso tem uma vantagem, que a gente tem uma proteção efetiva para descarbonatação. No outro caso de caixa, a partir do momento que você tira a peça, a tendência, como ele é muito simples, a tendência é que o carbono depositado na superfície acabe saindo, por causa da temperatura e homogeneização. Nesse caso, não, ele protege para que ao longo do processo não haja a descarbonatização. Tá? O único ruim desse processo é que geralmente ele gera resíduos tóxicos de cianeto, né? Carbonato de cianeto. Então vamos lá. Quais são os tipos de banho de sal mais comuns? Cianeto de sódio, cloreto de bário, sais alcalinos, cloreto de potássio, tá? Carbonato de sódio, e a gente pode colocar outros metais alcalinos e alcalinos ferrosos também. Ok? Daí, se a gente tiver a baixa temperatura entre 840 e 900, né, a gente tem que ter uma concentração maior do que com uma temperatura mais elevada. Tá? Que daí a gente consegue controlar bem como que é a deposição na superfície, através da superfície. Então, vai lá. Os fornos que a gente costuma trabalhar para banho em sal, eles são fornos também mais caros, são mais complicados, e eles têm uma característica em comum. O aquecimento é por fora. Já no outro tipo de forno, que é por caixa ou sólido, você pode ter um forno onde as resistências estão na parte interna, expostas, geralmente. Nesse caso, não. Ele não fica dentro para não ter contato com o banho. E assim daí não prejudicar a resistência elétrica. Da mesma forma, você consegue
vedar bem para não entrar oxigênio e controlar um pouco melhor o ambiente interno do forno, ok? Cementação a vácuo. A cementação a vácuo ela é muito parecida com a gás. O que muda? Na primeira etapa, ocorre a remoção de todo o oxigênio do ambiente e ocorre também a substituição do oxigênio por nitrogênio. E na sequência, daí é colocado os outros gases que vão ser os responsáveis pela cementação, que normalmente é o metano. Metano, propano. Né? Facilidade que a gente tem para esse tipo de forno, da mesma forma que a gente tinha do a gás, é que a gente faz a têmpera imediatamente depois de acabar o processo em óleo, para evitar que ocorra a descarbonatização da superfície. Tá? Mas geralmente essas máquinas fazem isso de forma automática. Tá? Exemplo de aplicação. Qual que são os aços e para que a gente faz em alguns aços específicos? Em aço carbono a gente faz para aços que são de baixa liga para aumentar a dureza. Aços de baixa liga, como 1016, 1008, 1010, 1020, são aços que têm muito pouco carbono, então não daria para fazer a têmpera neles. Mas eles são aços muito fáceis de usinar, são aços também que são muito flexíveis e também que são muito dúcteis, eles se deformam bastante. Tá? Então, para você fazer uma peça bem pequena, um exemplo, é muito mais fácil você usinar uma peça pequena. E daí essa peça pequena, para aumentar a resistência, a dureza, você acaba fazendo essa cimentação. Como a consequência, para a peça pequena, a gente acaba tendo também o aumento da resistência, né, da tenacidade da peça também. Ok? A gente também utiliza em aço carbono quando a gente não quer que tenha muita distorção. Tá? Então, distorção que a gente fala é a distorção da peça. Tá? Então, são casos mais simples que não seja requerido um detalhamento de profundidade de penetração muito específica. Então, ela pode variar, digamos, ali 10% do que a gente tinha especificado. Tá? Aços de baixa liga, daí a gente pode trabalhar baixa liga, então são aços ligados que têm pouco carbono. Então sempre a ideia da cimentação é para aços que têm pouco carbono. É o mais comum para a gente. Então, relembrando a gente sobre as ligas, você pega um 43, um 40, 50, eles têm molibdênio, nitrogênio, cromo. Então, todos esses elementos acabam melhorando a tenacidade ou a resistência térmica, resistência química. E, nesse caso, se você fizer a cimentação, você acaba aumentando também a dureza superficial. Aí, só relembrando que a gente tinha visto, por exemplo, um 4340 para o 1045, um 4340 que é feito uma têmpera, praticamente não há diferença de dureza. Você não tem grandes benefícios. Imagine, se você tem um 4320 e você quer que ele tenha dureza superficial do 4340, você faz uma cimentação, daí na superfície ele vai ser equivalente a um 4340 ou um 4350.
Só o núcleo que ele é mais dúctil. Ele acaba sendo daí um 4320 que a gente estava discutindo. Tá? Aços de média liga, né, que tem uma quantidade intermediária de ligantes, né, de impurezas, a gente costuma colocar onde é exigido menor distorção, ou seja, quando a gente não precisa ter uma precisão muito grande e só quer melhorar a resistência à abrasão, no geral. A gente não entra no mérito de qual que é o valor exato de dureza que a gente estaria entrando nesse caso. Tá? Isso daí por quê? Porque os elementos ligantes já deixam uma resistência e uma dureza maior. Daí quando você faz a cementação, ele vai melhorar um pouquinho, mas é quase insignificante. Então é para uma situação que você não realmente precisa de muita precisão. Tá? Então, na microestrutura, a gente pode identificar que depois de fazer a cementação e a têmpera, a gente tem a partir da superfície, né, uma saturação de carbono que vira martensita. Depois a gente tem um comportamento na sequência que lembra a gente uma curva hipereutetoide. Então aqui a gente tem perlita, né, predominantemente feita de ferrita. E só a união, né, os contornos de grão, as divisões entre perlitas são ferrita. Então é uma perlita à base de cementita. Depois a gente tem uma zona eutetoide, né, que tem uma quantidade lá de 0,76, né, por cento de carbono. Então nessa zona a gente tem meio a meio de ferrita e de perlita. E depois a gente tem um hipoeutetoide, que daí é predominantemente ferrítico, com ligações de perlita. Tá? Então, indo da superfície para o núcleo, a gente vai ter todos esses tipos de cristais. Então, toda a transição entre cristais a gente consegue ver do diagrama ferro-carbono em uma pancada só vendo essa profundidade. Em relação à dureza, a gente consegue fazer uma correlação indo desde a região de superfície até o núcleo. Aqui a gente fazendo só uma dureza Vickers. A gente consegue ver que a dureza foi aumentando, né? Conforme a profundidade, ele vai diminuindo logaritmicamente. Ok? Então ele começa saturado, depois ele cai logaritmicamente. Até o momento que ele não tem mais carbono, daí ele só tem o comportamento do núcleo. Ok? Agora, nitretação. A gente tinha visto que, ao contrário da carbonatação, na nitretação a gente acaba fazendo a difusão de nitrogênio na superfície. Difusão de nitrogênio na superfície geralmente ocorre em temperaturas mais baixas do que a difusão de carbono. Tá? Qual que é a vantagem de você colocar nitrogênio? Nitrogênio a gente tinha visto que melhora dureza, melhora a tenacidade do material. Tá? Na nitretação tem outra vantagem, a gente não precisa fazer têmpera subsequente. Tá? Porque na cementação a gente coloca carbono, né, que gera uma quantidade de cementita, mas para que ele seja mais duro, você precisa fazer uma têmpera para gerar martensita. Então você sempre na cementação
o objetivo é gerar martensita. Na nitritação, não, a gente vai ter um outro elemento, né? Ou a gente vai ter nitrogênio saturado, né? Ou nitrocarbonetos saturados, ou a gente vai ter uma fase gama que seria Fe3N, que também é um outro tipo de cerâmico, ok? Nesse caso de nitritação, a gente não consegue fazer de forma sólida. A gente consegue fazer de forma gasosa, líquida ou a plasma. Tá? Então, qual que é o objetivo principal para a gente? A nitritação, ele dá uma dureza um pouquinho maior, né, do que a cementação. A temperatura é menor. E a gente também consegue uma resistência a desgaste maior também do que a cementação. E a gente tem uma grande vantagem. Quando a gente aumenta a quantidade de nitrogênio num aço, a gente está aumentando a tenacidade dele. E daí, com isso, a gente acaba aumentando a resistência à fadiga. E o próprio nitrogênio, como você tem uma quantidade grande de nitrogênio na superfície, você impede, né, ou dificulta que haja a oxidação da superfície. Então você aumenta a resistência à corrosão. Tá? Isso só não vale para o inoxidável, porque o inoxidável já tem essa característica pela quantidade de cromo do próprio aço inox. Tá? Da mesma forma que a gente tinha o diagrama de ferro-carbono, a gente também tem diagramas entre os outros elementos. Aqui é um exemplo de um diagrama de ferro-nitrogênio. Tá? Então, o que eu tenho de especial no ferro-nitrogênio? Tudo, por um lado, eu tenho 100% de ferrita. Então, o alfa continua sendo ferrita. Nosso gama não é austenita nesse caso. Esse nosso gama acaba sendo uma nitrita. Tá? Então, a gente tinha na cementita era Fe3C. Na nitrita a gente tem Fe4N, que também é um cerâmico, mas é um cerâmico à base de nitrogênio. Tá? Outro caso que a gente tem é um epsilon, que seria o equivalente da nossa martensita, onde eu tenho nitrogênio entrando no meio do meu cristal de ferrita. Ok? Então, aqui eu consigo, através de alguns elementos, colocar nitrogênio e gerar esse elemento que é chamado de nitrita. Tá? Então, com gás, a gente tem uma quantidade de gás que vai penetrando no nosso aço e com isso a gente acaba tendo uma região que ela é branca, ao contrário da cementação, que a gente tinha uma região muito escura, formada por uma quantidade de carbono muito grande. Na nitritação a gente sempre tem essa região com cristais pequenos, branca, que é formada por o nitrito. Nitrito e também com ferro com nitrogênio dentro. Na sequência, indo conforme a profundidade, a gente tem uma zona que é de difusão. Essa zona de difusão, a gente acaba tendo uma difusão substitucional, onde a gente tem saturação de nitrogênio. Então a gente tem pontos grandes de nitrogênio acumulados. E depois que a gente tem que acaba essa zona de difusão, a gente tem somente o núcleo, que tem a propriedade básica do aço que a gente já tinha trabalhado. Tá? Então, como aplicação, para que a gente usa a nitritação?
Para aço de baixa liga, né, que contém alumínio. A gente também consegue para aços de médio carbono, né, ou séries que tem cromo, com o objetivo de colocar na superfície, colocar o nitrogênio. Tá? Então, ali qualquer série, 41, 43, 51, 61, todas eles têm uma quantidade de cromo muito grande. Mas daí a gente fazendo a nitritação acaba suprindo a resistência final que a gente precisa. Tá? Aços ferramentas geralmente tem uma quantidade de cromo muito grande, então a gente coloca o nitrogênio fazendo a nitritação na superfície para aumentar a resistência à abrasão. Tá? Aços inoxidáveis, a gente também tem o objetivo de transformar ele em nitrônico. Tá? E mesmo o ferrítico, a gente daí deixa ele mais nitrônico também, o inoxidável. Tá? Então, para todos esses aços que predominantemente tem algum elemento de difícil que aumenta a ductibilidade ou a resistência final, mas diminui a dureza, o ideal é utilizar a nitratação, onde a deposição ela é bem baixa. Tá? As espessuras a gente tinha visto que não são tão altas quanto de cementação, ok? Então, para a gente comparar, só para memorizar, nitratação líquida, nitratação a gás e iônica, ou a plasma. A nitratação líquida ela é mais rápida, tá? Ela tem um custo mais baixo entre as nitratações, mais alta que a cementação, só que ele tem baixa eficiência. Tá? Então, como na líquida ele tem banho de sais, ele acaba gerando também cianetos. Esses cianetos são poluentes tóxicos. Daí você tem que pensar como que você vai tratar esses resíduos. Não dá para simplesmente jogar no esgoto. A gente tem todo um critério ambiental para conseguir tratar esses efluentes. Então acaba gerando um outro problema para a gente. Tá? Nitratação a gás, o custo não é tão alto como de outros processos como a plasma, só que é muito difícil controlar ele. Tá? E como a gente já tinha visto, o equipamento ele é complicado, né? Porque você acaba forçando o controle do ambiente, tanto em pontos de vista de pressão, concentração, temperatura, e com isso você tem um tipo de dificuldade maior que é o do equipamento para conseguir controlar tudo isso. Na iônica você consegue um controle muito grande. Tá? Então você consegue uma camada superficial muito bem homogênea. Tá? Você consegue um endurecimento bem uniforme. Ele é rápido, só que o custo dele é altíssimo em comparação às outras nitratações. Então tudo tem um ponto negativo, né? Okay. Pessoal, alguma dúvida sobre esse assunto? Sim? Não? Podem falar, gente. Tá bom. Como que a gente vai fazer? Como conteúdo, basicamente, a gente acabou o conteúdo da segunda parcial. A gente vai ter alguns conteúdos menores que vão ser inseridos junto com os exercícios que a gente vai fazer a partir desse ponto. Ok? Então, como que vai ser? Essa semana eu vou preparar
um trabalho que vai ser o trabalho do bimestre para vocês e a gente vai fazer junto. A próxima aula vai ser, inclusive, a gente resolvendo juntos esses exercícios e esse trabalho que é um estudo de caso, que no final das contas é para que vocês definam todos os critérios de material e como de tratamento térmico para obter uma resistência razoável, né, a baixo custo para uma peça de um eixo. Ok? Então vai ser um estudo de caso que vocês vão ter que correlacionar. Eu vou passar uma tabela com tudo pronto, né? Todos os dados já mastigados, mas vocês vão ter que correlacionar. Se você vai fazer carbonatação, ela custa, por peça, vai custar R$30. Uma cimentação custa R$1 por peça. Mas a dureza dela está em tantos por cento. Se eu aumentar, trocar o tipo de aço, ele vai mudar o preço em tantos por cento. Às vezes, você trabalhar com esse tripé, né, de desenvolvimento de materiais que a gente tinha visto, que tem o desempenho, processo, tem estrutura e propriedades. A gente vai ter que ficar puxando e trabalhando até achar um ponto de balanço, que vai ser o objetivo desse trabalho. Ok?